da Argos, o Daniel Almeida. Ele é engenheiro naval pela Poli USP, com mestrado na área de transportes, mais de 25 anos de experiência em logística e supply chain, com um foco no desenvolvimento de negócios, projetos, soluções voltadas à segurança, eficiência e redução de custos. Por favor, Daniel, aplauso. Valeu. Martin Ravetti, ele é da Fundep. O Martin é professor associado do Departamento de Ciência e Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. É bolsista de produtividade em pesquisas do CNPq, nível 1B. É diretor da Universidade de Embrate, DCC, da Universidade de Minas Gerais. Foi diretor da Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa da Fundep, onde atuou na articulação de programação de inovação em parcerias com o governo e setor produtivo. Trabalha na interface entre a ciência e dados de inteligência artificial e otimização aplicada em foco em problemas complexos de logística e produção e mobilidade. Atualmente, ele coordena os projetos estratégicos com empresas como a MRV, Samarcos, VXTech e com o programa prioritário Mover, liderando iniciativas com o uso do aprendizado federado em veículos conectados. Com mais de 40 artigos internacionais publicados, combina pesquisa de ponta com impacto industrial direto. Martin, nós vamos falar muito sobre esses assuntos que eu li aqui, né? Então, vamos aproveitar. Martin, obrigado. E o terceiro, Márcio Toscano. Ele é da Autotrac, é engenheiro eletrônico formado pela Universidade de Brasília, com especialização em processamento digital de sinais. Possui mais de 30 anos na experiência no mercado de comunicação móvel de dados e rastreamento de frotas. Foi palestrante em dezenas de eventos nacionais e internacionais de tecnologia, segurança, logística, gestão de riscos. Participou do Keynote Speaker na convenção do Dale Carnegie em Atlanta, Estados Unidos, no ano de 2014. Foi eleito profissional de marketing do ano pela revista Marketing em 2011 e participou como conselheiro da Abralog, Associação Brasileira de Logística, por 2 mandatos. É diretor da Autotrac desde 1998. Por favor, Márcio. Falou, cara. Vocês veem, são 3 caras de peso aqui, né? Vamos aproveitar. Vamos lá. Márcio, senta um pouquinho mais para cá, por causa da gravação. Então nós vamos começar com uma pequeno filme, por favor. Bom dia, pessoal. A gente vai começar, só chamar um videozinho aqui, da Argos, rapidinho. Mais importante que a estrada são os destinos. A ciência e a tecnologia traçando rotas que conectam propósitos, a integridade da carga, o veículo, o trajeto, os relatórios de inteligência e, acima de tudo, a volta para casa em segurança. Estaremos atentos a tudo o que acontece em campo, para que você possa focar na gestão estratégica de sua operação. Argos, o destino mais inteligente para a sua frota. Tá bom, Daniel. Então, o Daniel vai até o púlpito agora falar um pouco sobre as palavras iniciais dele lá. Vamos lá. Bom dia, pessoal. É um prazer aqui estar nesse evento de Frotas Conectadas. É o segundo ano que a Argos está aqui, né? Então, está com o nosso stand ali. Muito feliz de poder contribuir aí, compartilhar com vocês esses temas, né, para melhoria, usando a tecnologia para a frota. Então, falar um pouquinho aí do que a Argos trabalha, focado na IA, que é o tema aqui do painel, né? Bom, a IA faz parte da história da Argos. A Argos tem aí quase 10 anos de história, né? Então, a gente nasceu com o propósito de realmente utilizar a inteligência artificial para transformar operações, aumentar a segurança, sobretudo, e reduzir intervenções humanas. Então, a gente usa muita tecnologia para o quê? Para no final a gente ter menos risco operacional
em tudo isso. Então, a Argus é pioneira no Brasil no desenvolvimento de soluções voltadas para detecção e gestão de fadiga e distração. Então, a gente tem trabalhado muito com a IA, né, para poder melhorar cada vez mais as operações e trazer segurança para todas elas. Bom, a gente tem como primeiro passo, né, a nossa inteligência embarcada, né, nas cabines, de veículos, ônibus, empilhadeiros, que seja, né, qualquer tipo de ativo, para que nossa IA esteja trabalhando lá para reconhecer padrões, né? Logicamente, elas não são câmeras que só gravam, né? Elas interpretam, previnem e agem, para poder, logicamente, no final, ter a segurança do condutor, né? E de qualquer outro tipo de operador, tá? Então, essa inteligência faz todo o reconhecimento na cabine para poder atuar como primeiro nível de intervenção, né? A Argus também, ao longo do tempo, além da inteligência embarcada, ela também viu uma oportunidade de desenvolver redes neurais, né, que está ligada à inteligência artificial, para poder reconhecer padrões na nuvem. Então, a gente tem uma nova camada de IA que roda na nuvem para poder deixar mais assertiva o reconhecimento de padrões, né, para poder cada vez mais ter a operação mais segura, identificar padrões, desvios, para poder alimentar e o cliente ter uma melhor tomada de decisão, né. Então, hoje, a gente tem uma inteligência toda que processa mais de 2 milhões de eventos por dia, tá? Logicamente, com auxílio da IA, tá? Bom, alguns resultados que a gente, ao longo desse tempo, desenvolvendo nossos algoritmos, toda essa parte de rede neural, o que acontece, né? Redução, logicamente, do índice de falsos positivos e falsos negativos, né? Então, a IA, ainda na cabine, ela tem uma inteligência embarcada, logicamente, mas ela tem os seus erros, vamos dizer assim. E aí está a nossa camada de IA na nuvem e mais o apoio da nossa torre de controle, que é a torre própria da Argus, para auxiliar aí os nossos clientes para controlar a situação de risco, fazem com que esses falsos positivos e negativos cheguem a zero, tá? Logicamente, a gente com essa torre nossa, que é um elemento fundamental na gestão aí de risco dos nossos clientes, ela acaba tendo uma redução ao longo do tempo. Então, a gente processa muitos dados com a IA para poder reduzir esse número de intervenções humanas. E que também todo esse time faz, logicamente, através da sua atuação, faz toda a parte de retroalimentação do sistema para o ensinamento do algoritmo, que ele cada vez mais ser mais assertivo, tá? Logicamente, com isso tudo, esse ecossistema, né, de IA trabalhando e a torre de controle, a gente chega no final com redução das atitudes de risco dos motoristas e, por consequência, a redução de acidentes, né? Bom, o futuro já chegou, né? Então, através da autoridade da Argus no desenvolvimento de IA, tanto embarcada quanto na nuvem, a gente viu algumas oportunidades através dos nossos desenvolvimentos de redes neurais, para poder identificar aplicar de outra forma a IA em outras atividades. Um grande case nosso é o nosso modelo preditivo de fadiga, que ele analisa todo o passado, toda essa massa de dados das operações, entende a operação do cliente para poder prever situações futuras de sonolência, que é o foco desse modelo. Então, a gente atua muito na massa histórica, entendimento da operação, aprendizado da operação, para poder prever situações de risco à frente, nas próximas horas de um motorista que esteja com algum sinal de sonolência. Então, a gente se antecipa a um futuro evento de sonolência e notifica o cliente para que ele tome as ações, tá? Dessa mesma forma, o modelo preditivo é um case. Através disso, do nosso poder na nuvem, a gente viu outras oportunidades para poder aplicar toda essa tecnologia, esse conhecimento da Argus em outros projetos, que a gente pode citar aqui 2, né? Então, qual que é o princípio, antes de citá-los? A gente tem toda a parte de rede neural desenvolvida e treinada, né, com dados reais, adaptada à operação do cliente. Então, a gente entende qual é o requisito, analisa as imagens para poder reconhecer padrões. Então, qual que é o fluxo, né? O modelo de desenvolvimento recebe os dados, indicando o que deve ser detectado, né? A IA é treinada de acordo com as demandas, para poder reconhecer padrões, e no final ela aprende a detectar com autonomia o que realmente importa. Esse é o fluxo, não só na parte de fadiga e distração, mas também em outras aplicações. 2 grandes cases aí que a Argus tem desenvolvido
é na parte que a gente chama de dois projetos, que é o Road Vision e o Field Vision. O Road Vision, ele tem, através da câmera frontal dos veículos, ela tem o poder aí de detectar buracos nas vias, trincas e demais irregularidades na pavimentação para poder notificar o cliente sobre manutenção de estradas e algo relacionado às estradas, alguma manutenção, para poder de forma proativa indicar, sem ter que o cliente ficar rodando pelas estradas para poder identificar. Ela, de forma já natural, já identifica esses buracos e notifica o cliente. Outra aplicação que a gente está vendo também para a questão de IA é na parte de atividades do setor elétrico, né? Onde a gente, através das câmeras, das imagens, consegue identificar ações inseguras, uso ou não de EPIs e outros desvios que, eventualmente, o cliente passa para a gente como requisito para identificação. Tá? Bom, era esse recado que a gente queria passar um pouquinho, né? Do que a Argos trabalha com IA, as nossas aplicações, né? E o que a gente pode aí, o poder da IA para poder ajudar os clientes aí na parte de segurança e tomada de decisão aí para a eficiência de suas operações. Agradeço aí o tempo, acho que faltou 1 minuto e pouquinho, então deu para falar bastante. Você quer falar 1 minuto, não? Não, eu me antecipei um pouquinho porque... Tá bom. Vamos deixar para as perguntas, né? Tá bom. Isso tá aí. Bom. Obrigado. Obrigado, viu, pessoal. Então, vou chamar o... Valeu. Chamar o professor Daniel, então, para falar conosco aqui. Por favor, Martim. O Martin, desculpa. Eu tive um problema com Martin. É o nome, né? Pois bom dia a todos. Meu nome é Martim. Eu sou essencialmente um pesquisador. Eu sou professor no Departamento de Ciências da Computação da UFMG e eu estou representando a Fundep. A Fundep é a Fundação de Apoio da Universidade Federal de Minas Gerais. E dentro de minha jornada, eu trabalho essencialmente com projetos que integram inteligência artificial com logística, com otimização, com ciência de dados, com sistemas complexos, de uma forma geral. Dentro do universo da Fundep, eu vou falar um pouquinho sobre o programa Mover, em 2 minutos, que foca em auxiliar o sistema automotivo para melhorar e repensar e ter a possibilidade de usar recursos para gerar novos projetos e soluções dentro do universo do Frotas Conectadas. E as frotas conectadas de hoje estão mudando, tudo está mudando muito rapidamente. Então, neste caso do rastreamento e essa inteligência embarcada que a gente pode ter. Agora a gente tem sensores, IoT, telemetria, a explosão dos dados veiculares. A gente está escutando várias palestras nesse sentido. Só que isso está mudando. Agora a gente tem novas exigências, privacidade, interoperabilidade e um aprendizado que tem que acontecer em tempo real. Eu gostei muito da fala do Daniel, da ideia de IA não é para reagir rapidamente. Na verdade, IA é para predecir aquilo que o meu cliente, o meu usuário, não sabe que ainda precisa. A gente não chegou lá, mas a gente está chegando em um monte de aplicações nesse lugar. Então, o problema que a gente tem agora a frota vira uma rede distribuída de decisão. Só que, como empresa, a gente tem que estar preparado para fazer essa transição de forma muito rápida. Ontem a gente escutou algumas palestras interessantes aqui, e em parte a discussão é como que, como empresa, eu não estou habituado a ter esse nível de pesquisa e esse nível de atualização tecnológica e cultural, porque tem um aspecto cultural por trás, eu não estou acostumado. E a gente vê que o avanço está sendo exponencial. Exponencial. As aplicações, por exemplo, em vídeo, que a gente viu um ano atrás, com o último lançamento das IA focadas em vídeo, é tudo novo. O poder é absurdo. Então, a gente está indo para aplicações específicas
em diagnóstico remoto e manutenção preditiva, planejamento logístico adaptativo, prevenção de acidentes, segurança ativa, descarbonização via conectividade inteligente e a embarcada em todos os veículos. Dentro do programa, tem o programa Mover, um programa do governo, que ele permite que as empresas consigam executar projetos em parceria com ICTs, e para isso tem um bom acesso a recursos. E dentro desse programa Mover, a Fundep organiza 3 linhas temáticas. Entre elas, eu vou focar em conectividade veicular. Então, dentro de conectividade veicular, a ideia é gerar projetos, parceria, universidades, ICTs, públicas ou privadas, com empresas do setor automotivo, para criar projetos e executar projetos que tenham risco e que sejam para trazer, não são projetos de pesquisa. Pesquisa está envolvida no projeto, mas o foco é trazer um aumento de agregar valor para o setor automotivo. Então, não é um projeto do CNPq ou da CAPES. Isso aqui, o foco do projeto aqui é que as empresas consigam fazer parcerias com o ICT para que, de fato, consigam gerar produtos ou serviços que agreguem valor para a cadeia automotiva. Como que a gente pode, como que está organizado essa linha 6 de conectividade veicular? 3 eixos. O eixo 1 são os projetos estruturantes, esses projetos que eu acabei de mencionar. Então, temos editais. Eu vou mencionar, tem um edital em aberto, tem mais 2 saindo ainda neste ano. O edital em aberto são 30 milhões de reais, em projetos de até 3 milhões de reais. O eixo 2 é aprendizado federado. A gente está falando de dados, beleza, mas com uma quantidade massiva de dados que eu gero um veículo, por hora, por segundo. Então, se eu tenho que enviar todos esses dados para uma nuvem, eu não consigo. Então, toda aquela ideia de tempo real, acabou. Então, o aprendizado federado, uma tecnologia que já é utilizada em vários ambientes, por exemplo, no teclado celular, para predecir aquela palavra que você está começando a digitar, já utiliza esse aprendizado federado. E a ideia qual é? É que eu tenho IA embarcada e eu transmito o aprendizado, não os dados. Dessa forma, eu garanto privacidade. Então, eu não vou transmitir os dados mais, eu transmito aquilo que a rede aprendeu. E aí eu consigo centralizar e devolver informação, o aprendizado da federação. Então, eu consigo trabalhar com clientes diferentes sem compartilhar os dados, eu consigo trabalhar com uso massivo de dados sem ter que fazer essa transmissão. Então, isso é um projeto bem desafiador e está sendo criada uma plataforma e teremos um edital este ano ainda nesse universo. E o eixo 3 também é super importante, eu acho que desafiador também, que é como eu consigo formar pessoas e atualizar pessoas dentro do setor automotivo para lidar com essa tecnologia. Eu falei, eu sou professor na UFMG, meus alunos estão contratados desde o 5º período, geralmente com empresas que estão fora do Brasil. Então, manter um time, hoje em dia, de IA, é extremamente caro, com uma rotatividade muito alta. Então, como que eu lido agora com um problema que eu tenho uma tecnologia que avança exponencialmente, eu não estou preparando um número suficiente de profissionais para lidar, o perfil do profissional está mudando, como que agora eu resolvo todo esse problema? Então, ali a gente tem um eixo de capacitação que também a gente deve fazer um lançamento neste ano. Essa aqui é a chamada que tem em curso. O objetivo já é selecionar projetos de pesquisa. Eu vou colocar um código ali que vocês vão poder olhar. Novamente, cada edital tem suas regras, tá? Neste caso, a gente está falando de até 30 milhões de investimento global, com projetos que vão de 500 mil até 3 milhões por proposta, e com um período de execução de 18 a 36 meses. Tem que ter uma parceria específica, empresa, universidade. No edital, vocês vão ver todas as regras.
De qualquer forma, a gente está lançando, neste caso, neste edital, exige o uso de montadoras têm que estar participando. Agora, a gente vai lançar mais 2 editais em breve, neste ano, um focado em aprendizado federado, outro ainda vai estar focado em agentes. Como que eu gero agentes, tá? Ou seja, o uso de LLM como camada de interface para trabalhar com outros algoritmos de inteligência artificial. Então, nesse edital específico, a gente tem 2 etapas de submissão. Eu vou... a Raquel está por aí. Então, a Raquel é especialista aqui no nosso edital e ela pode tirar dúvidas aqui. Eu vou deixar o link para o contato dela depois. Novamente, os próximos editais vão ter regras diferentes. E a gente está sempre querendo escutar das empresas o que seria um bom edital. Porque nosso objetivo, a Fundep é uma fundação sem fins lucrativos, nosso objetivo é gerar editais que façam sentido para o setor. Mais 30 segundos. Então, o que a gente está enxergando aqui é o seguinte, um sistema ainda começando a lidar com esse avanço tecnológico exponencial, ainda com problemas de pessoas preparadas para atender esse desafio. A gente vê empresas que estão mudando esse posicionamento radicalmente e novos desafios que estão avançando de forma acelerada. Então, a ideia é provocar vocês para que utilizem esse dinheiro que está disponível para gerar projetos que, de fato, agreguem valor para vocês. Tá bom? Obrigado pela atenção. Fico aqui para conversar mais com vocês. Obrigado, Martin. Vamos lá. Para finalizar essa rodada de apresentação aqui, o Márcio Toscano vai conversar com a gente. Pessoal, bom dia. Quando a Autotrac participa desse tipo de evento, a contribuição que a gente procura dar é responder 2 perguntas que eu acredito que estão na cabeça de vocês e sempre estão na minha também. A primeira é, como eu, como profissional, venço a minha própria inércia, a minha barreira cultural e passo a trabalhar com ferramentas novas e com uma forma de pensar diferente em função dessas tecnologias que estão disponíveis? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. Porque se a gente ficar olhando a tecnologia, se apaixonando por ela e nós como pessoas não nos movermos no sentido de usar aquilo, não vamos ter resultado. A segunda pergunta que a gente gosta de responder é como é que eu levo isso para a realidade da minha empresa, né? Então, eu vou gastar menos tempo falando da tecnologia, da inteligência artificial, porque eu acho que isso está muito disponível para todo mundo consumir, e mais tempo provocando vocês no sentido de observar quais problemas eu quero resolver dentro da minha companhia e o que eu preciso, qual é a jornada que eu tenho que seguir para chegar até esse resultado, né? Eu acho que faltou zerar o meu tempo aqui, eu estou sem controle. Então vejam bem, a palavra relatório, por exemplo, vai sumir da nossa, assim como privacidade está sumindo, o relatório vai sumir da realidade das empresas, né? Muitas pessoas se reuniam aí, eu já estou vendo alguns rindo, falam, faz um relatório, vamos chegar na reunião, vamos analisar esse relatório. Não há mais tempo para isso, tá, gente? Então, se a gente está aqui sentando, pegando o relatório para olhar, já estamos há 10 anos de atraso. Da mesma forma, se vocês observarem, aí foi colocado pelo professor Martin, a rede de dados que existe hoje num veículo, seja um ônibus, um caminhão, o volume de informações que vocês trazem até a torre de controle da sua empresa, ou do seu embarcador, ou da empresa para quem você presta serviço, esse volume de dados é tão gigantesco que ele impede que as pessoas consigam extrair dali todos os insights, todas as informações que aqueles dados estão querendo nos dar. A gente brinca, tem lá na Autotrac assim, seu carro quer falar com você, seu caminhão quer falar com você, seu ônibus quer falar com você, né? Ele está te trazendo informações, sua operação está o dia inteiro viva trazendo dados. É a era da ciência de dados. E aí, às vezes a gente vê a pessoa querendo se entender um pouquinho mais da tecnologia. Será que é por aí? Quando você vai ao médico, fazer um paralelo bem bobo, eu vou fazer uma tomografia, uma ressonância, fica ali olhando como é que será que essa máquina funciona, como é que o médico está fazendo, o que vai acontecer agora. A gente pode até ter essa curiosidade, mas isso não é produtivo.
Você quer estar no melhor hospital, com o melhor médico, com o melhor equipamento. Você quer um laudo bom, se possível, que seja saudável para você. A mesma coisa é o papel da Autotrac. Então a gente hoje enxerga nas empresas uma carência, não por entender a tecnologia, mas me ajuda a introduzir essa tecnologia aqui. E é nisso que a gente tem colocado o nosso esforço. Os especialistas estão lá na Autotrac trabalhando, são centenas de engenheiros, analistas, estudando e trabalhando. Então vamos pensar que você tem um problema hoje para resolver. Acidente, ociosidade da frota, falta de performance em consumo ou manutenção excessiva. Esses são os seus problemas. IA não é o seu problema. E aí você tem um emaranhado, um conjunto de dados num volume absurdo chegando na tua empresa, e você fica ali olhando um software tentando entender, bom, o que eu faço agora? Aí essa tecnologia vai te ajudar. O que nós estamos fazendo na Autotrac, nos nossos clientes, é tratar essa massa de dados em tempo real, comparando com o seu histórico, com o que está acontecendo agora, para te dar recomendações objetivas. O que você precisa de fazer? Onde está o seu problema? Análise preditiva nada mais é do que dizer o seguinte: se você continuar dessa forma, você tem um risco de acidente na tua operação esse mês, essa semana, com potencial tal. Existe um volume enorme de algoritmos sendo processados, aprendendo, dados sendo analisados, mas o principal para você é você vencer a forma de gerenciar a tua empresa, trabalhando não mais com os dados na mão, mas trabalhando em cima das recomendações que a tecnologia te dá. Então, quando você tem uma câmera de fadiga, dizendo que, olha, estou vendo sinais de cansaço, estou detectando uso excessivo de celular, distração, isso vai redundar num acidente. Muitas vezes isso já é tarde demais, tá? Pode ajudar, a gente tem uma ferramenta, vai dizer para o motorista, vai alertá-lo, vai mandar um alerta para o torre de controle, mas talvez você já esteja muito próximo do acidente. Então, o que tem que existir é uma análise maior, pegando mais informações e dizendo, olha, da forma como está esse motorista, ele vai ter fadiga certamente essa semana, com base na rota que ele está fazendo, no tempo que ele ficou parado esperando carga e descarga, no trânsito que ele pegou. Então, para ficar até mais tempo para o debate, que eu acho que é muito mais risco, eu optei até por não trazer nenhum slide, mas provocar vocês no sentido de dizer o seguinte: mudem a cabeça com relação à forma como vocês mesmos agem, né? Ninguém pediu para tirar os botões do nosso celular há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Vocês lembram do BlackBerry? Ele tinha um teclado maravilhoso, eu era fã do BlackBerry, e eu queria era mais teclado ali. Aí de repente veio o cara e falou assim, não vai mais ter teclado. Ninguém pediu isso para ele. Agora é ícone. Você vai bater no ícone e tudo vai acontecer. Assim é a tecnologia, ela vai nos empurrando para frente. Então não fiquem tentando entender demais de IA. A minha recomendação, né, gente? É lógico, mais interessado, análise preditiva, machine learning, são termos maravilhosos, mas foca mais no seguinte, ok, como é que eu uso isso para resolver os problemas da minha empresa e como é que eu faço para dar um passo adiante como profissional e mudar a forma como eu conduzo o meu negócio. Essa é a resposta que a Autotrac pode ajudar vocês. A gente faz a introdução da tecnologia de uma forma, vamos dizer assim, suave, escalonada, para que você resolva os problemas da sua empresa. É menos tempo olhando o algoritmo, mais tempo olhando o resultado que ele vai te proporcionar, né? E a gente tem tido resultados fantásticos aqui, estamos com alguns clientes que reduziram o acidente drasticamente, reduziram a ociosidade da frota, reduziram o estresse da equipe. Isso tudo está gerando a última linha que você quer, que é lucro para o teu negócio, tá? Então, Wagner, para encerrar esse meu preâmbulo aqui, a provocação que eu deixo para o grupo e para vocês é: o que eu preciso fazer como profissional para pegar tudo que está sendo discutido aqui e mudar a forma de atuar, né? E eu digo para vocês, gente, nós fizemos uma experiência outro dia na Autotrac, na área comercial, tem nada a ver com frota, gravamos uma reunião com a equipe de vendas, rodamos uma IA com o resultado daquela gravação, e a IA começou a apontar para cada vendedor, olha, você precisa de melhorar nisso, você está com chance de não cumprir meta por isso. Será que os gestores estão preparados para trabalhar assim? Eu não vou mais pensar e decidir o que fazer, mas eu vou receber recomendações e vou usar essas recomendações e a minha inteligência, o meu tempo, para fazer com que isso traga resultado mais rápido. Então, essa é a provocação, tá? Nós estamos com um stand ali atrás, quem quiser ouvir um pouquinho mais. Tecnologia, a gente tem de sobra, equipamento, software. Não percam muito tempo tentando entender cada uma dessas coisas, né?
é apaixonante, mas desvia o teu foco e gasta mais tempo entendendo o seguinte: qual é o problema que eu quero resolver, como é que eu escolho a ferramenta adequada, mas principalmente a empresa que vai me ajudar a fazer isso, porque o meu negócio é transporte, meu negócio não é tecnologia, então eu preciso de ter um fornecedor do meu lado que me ajude a usar essas ferramentas para a realidade do meu negócio, tá? Essa é a visão da Autotrac sobre tecnologia como um todo. Nós estamos 32 anos fazendo isso, está dando certo. E eu vou voltar para a minha cadeira ali para a gente bater um papo mais sobre esse assunto. Obrigado. Beleza, Márcio. Bom, pessoal, ó, eu também estou recebendo aqui as perguntas pelo Slido, que estão com vocês, né? Está aqui na tela o QR Code. Vamos lá, eu vou fazer a primeira pergunta. Vou começar com o Daniel, que começou a falar. Vou começar com você, Daniel. Eu ia te fazer uma pergunta, vou mudar a pergunta. Vou pegar uma pergunta do Slido. Aí vocês também podem participar. Como a inteligência artificial está sendo aplicada hoje para reduzir custos operacionais e aumentar a eficiência da frota? É uma pergunta geral. Vou falar. Bom, enfim. Desculpa, Jonathan, da Copa Energia. Bom, como eu falei um pouquinho ao longo da apresentação da Argos, né? A gente trabalha com os dados, né? Com a IA, a parte toda de aprendizado, né? Dessas ferramentas para poder dar insights poderosos para os clientes. Então, de forma indireta, como a gente identifica desvios, identifica situações de risco, a gente, por consequência, vai relevar esses resultados em conjunto com o cliente para aumentar a eficiência de frota. Então, é trabalhar dados, padrões, né, reconhecer, apontar os desvios para que os insights voltem para a gestão, para que ela retroalimentando o sistema para que gere os resultados esperados, né, como redução de custo, diminuição de ativos, maior eficiência energética. Então, é trabalhar dados através da IA para poder gerar essas entregas de valor para o cliente, né? Wagner, queria contribuir porque esse ponto ele é essencial no dia a dia das empresas. Os maiores custos de uma frota estão associados a combustível, pneu, manutenção. Então, a primeira coisa é a gente enxergar onde está o meu problema. Pneu, combustível, manutenção. Estou falando de custo operacional. E esses três custos estão muito associados à forma como o motorista conduz o veículo. Então, o que a Autotrac fez? Primeiro, ferramenta de aquisição de dados. Você tem equipamento ali medindo tudo, né? Uso de freio motor, excesso de velocidade, excesso de RPM, tempo parado com motor ligado, uso do câmbio. Então, todos os, vamos dizer assim, os comportamentos do motorista que vão contribuir para um aumento de custo, de pneu, de combustível e de manutenção. Trago essa massa de dados para dentro de casa. E aí nós estamos falando de terabytes. Como é que eu vou ficar olhando o relatório e tomando decisão? Você tem por trás disso um software que tem algoritmos inteligentes, tem ferramentas de IA, tem ferramentas de outras tecnologias que analisam isso para você e te diz: olha, primeira coisa, seu problema maior é esse aqui, é excesso de velocidade ou RPM excessivo. E esse problema, ele é diferente de motorista para motorista, muda com relação ao caminhão, em relação à rota. Se você pegar uma rota com serra, você vai ter mais de um determinado tipo de problema. Se você pegar uma rota urbana, é outro. Então, o software trata tudo isso para você, e aí aquilo que eu brinquei, já leva as recomendações, eu já vou te dar o remédio. Olha, ranking de motoristas, os principais itens ofensores da tua frota, você precisa reciclar, são esses, e aí você vai entrar com um programa de treinamento, reciclagem, reconhecimento dos melhores. Muitas vezes a manutenção do veículo está contribuindo para o custo, e você vai saber disso antecipadamente. Então, em forma geral, gente, se vocês ficarem preocupados demais com os dados, vocês vão perder muito tempo tentando interpretar. Isso é o que a Autotrac faz para vocês. Eu trago o dado, interpreto, classifico, ordeno para que você, gestor, haja, tome a decisão. Essa é a forma de reduzir custo operacional numa frota moderna, pelo menos na visão da Autotrac. Obrigado. Posso? Pode falar. IA, na verdade, é um universo. Então, a gente tem diferentes algoritmos. Então, ultimamente, eu estou vendo muito mais pensando em LLMs, mas, na verdade, a gente tem centenas de algoritmos, e não é novidade, isso aqui é dos anos 60. Então, IA, quando a gente trabalha com custos operacionais, a gente pode trabalhar em várias camadas. Uma questão é a camada estratégica. Então, ali, a gente trabalha com inteligência artificial para
lidar com as incertezas do planejamento. E aí eu estou pensando em capacidade da minha frota, eu estou pensando em capital investido. Quando eu vou para o tático operacional, aí entram as operações do dia a dia. Então, eu posso trabalhar em logística inteligente, eu posso trabalhar em aspectos pontuais em cada veículo, eu posso trabalhar em diferentes aspectos. Então, ali é como que eu junto algoritmos de inteligência artificial com algoritmos tradicionais de roteamento ou de melhor uso de algum equipamento ou de previsão de manutenção. Então, a gente pode utilizar a IA em várias camadas, em diferentes momentos, com diferentes objetivos. Tá? Aí, cada caso vai ser um caso específico. Posso só contribuir um pouquinho mais aqui? Vocês estão à vontade para ir complementando. Não espero eu perguntar, não. Tá bom. Pode ir complementando. Até linkado ao que o Márcio falou, a gente tem hoje a gente implementou atualmente um cliente que é aquele conceito de gamificação, né? Então a gente trabalha logicamente dados para levar insights para o cliente, não ficar trabalhando com dados, ele ir direto ao ponto, né, para tomar, que a gente é a gamificação, né, que é o conceito de jogos para poder motivar, né, o pessoal a engajar os motoristas, no caso, para poder contribuir, né, para o sucesso da operação. Então a gente cria os rankings, faz toda uma campanha, né, para poder motivar, para que realmente eles cheguem no resultado final, que é o conceito que a gente chegou de KM seguro, né? O que a gente pode usar de dados variáveis, né, para poder ranquear um motorista e a gente chegar no fim final, que é o KM seguro, né? Quanto que ele consegue rodar, né, através dos diversos milhões de quilômetros que ele roda, para poder gerar o resultado sem acidente e com maior eficiência, tá? Wagner, eu acho que é bacana falar de exemplo, né? Eu queria citar dois aqui, se você me permite, nessa questão de custo, porque é um ponto nevrálgico para as empresas, né? Quer dizer, não adianta eu aumentar a receita, está entrando mais dinheiro na empresa se o buraco do custo está aberto demais, né? Nós temos um cliente que está até presente aqui, que é a Ademir Transportes, ele me autorizou a falar isso, porque ele inclusive participou de um painel conosco, o Leandro, especializado em combustíveis. Então, frota com risco de acidente, trabalha muito certo com câmeras, com fadiga, com telemetria, combina tudo isso. E a torre de controles deles detectou que um determinado motorista estava tendo excessos de alerta de fadiga constantemente. Começou a viagem, o camarada já estava cansado, né? E a área de RH chamou essa pessoa e fez um exame médico, ele estava doente. Então, olha que interessante. Não era um problema de fadiga, o motorista estava já com um problema de saúde que se apresentava para a tecnologia de câmeras como fadiga. Então, um caso muito interessante, né? Teve um caso de um motorista que parou de fumar, ele recebeu tanto alerta de uso de cigarro, tentando acender esse cigarro durante a viagem, que ele parou de fumar. E o outro interessante de um cliente também, vou nominar, que é a Giovanella Transportes, que tinha um problema de média de combustível muito alta. Quer dizer, a média era baixa, o consumo era muito alto, e eles achavam que isso era o seguinte: os motoristas estão andando com o pé pesado. Habilitamos a telemetria, vídeo, tudo, começamos a analisar o dado, ele tinha certeza que era excesso de velocidade, RPM, e nós classificamos e encontramos que o maior problema dele era caminhão parado com o motor ligado, ar-condicionado, qualquer outra coisa. E ninguém via isso, porque esse caminhão está distante. Embarcamos um comando que detectava uma série de padrões, e quando estava naquele padrão, ele desligava o caminhão automaticamente. Isso foi publicado no case do Estadão, depois quem quiser conhecer. Eles tiveram um aumento da média da ordem de 7%. Isso representou, gente, 106 mil litros de diesel por mês em economia. Agora multiplica isso pelo valor do diesel e vê o que dá no ano. Paga o projeto inteiro. Então a gente tem que enxergar que às vezes os problemas que a gente acha que estão num ponto, estão em outro. A tecnologia vai te ajudar a detectar isso, te ajudar a corrigir. Porque o que você quer no final do dia é uma empresa mais segura e mais lucrativa. Ok. Posso fazer uma pergunta? Não, vocês estão ativos e eu acho ótimo isso. Eu acho bom a gente esquentar a conversa. Professor Martin, por favor, se uma empresa ainda não tem um time de dados ou uma parceria com universidades, como ele pode dar os primeiros passos em direção à inovação baseada em inteligência artificial? Legal. Minha recomendação, ou seja, o papel da fundação é esse mesmo, é ajudar vocês a fazer esse link entre grupos de pesquisa no país todo. Então, a Fundep é a fundação da Universidade Federal de Minas Gerais, mas, na verdade, também é a fundação do ITA, também é a fundação da Federal do ABC, também é a fundação de outras universidades. E ela
tem como gestor da linha 6 o papel de fazer esse elo de conexão. Então, acontece muito de empresas chegarem para mim e dizer: Martim, eu quero fazer alguma coisa com IA, mas não sei o que fazer. Então, isso acontece demais. Então, aí o papel da Fundep é fazer essa conexão entre grupo de pesquisa que faça sentido para vocês e tentar entender esse problema que está sendo... que o sintoma está sendo sentido, porque às vezes o sintoma não identifica muito bem o problema. Então, aí esse casamento, a Fundep vai auxiliar vocês a ter esse primeiro contato e gerar esse primeiro grupo, tá? Aí a ideia é gerar projetos que possam se encaixar nesses editais que estão disponíveis, tá? Então, eu acho que esse seria um caminho interessante. Ou procurar grupos de pesquisa, de fato, tá? Esse link entre universidade e empresa ainda não está sendo muito utilizado pelas empresas, por vários motivos, do lado das empresas e do lado das universidades, mas é um caminho que eu acho que é o mais bem sucedido, e o Rota 2030 agora, a mover, eu acho que está caminhando numa boa direção nesse sentido. Eu acho muito interessante isso que o professor falou, gente, e a Autotrac, ela nasceu dentro da Universidade de Brasília, em 1993, na época não tinha o termo startup, né? Chamava-se empresa incubada, mas era o que seria hoje as startups. E todos nós, eu, o presidente da empresa, todos os diretores praticamente, eram alunos do departamento de engenharia elétrica. E aí chegou um louco lá chamado Nelson Piquet e disse: olha, eu ganhei muito dinheiro aí correndo no mundo e quero abrir um negócio no Brasil. E montou a empresa dentro da universidade, e a gente está há 32 anos no mercado. O que isso fez conosco? Além de nascer uma empresa em que todo mundo é família, né? Surgiu também isso que você falou, professor, que é esse espírito de ligar ciência, academia com a realidade. Então a gente está sempre buscando os grupos de pesquisa. Dentro da Autotrac nós temos os nossos grupos de pesquisa, né? O chefe da área de desenvolvimento de IA da Autotrac, está até aqui, o Fernando Felio, ele é professor de uma universidade. Então a gente está sempre trabalhando próximo da academia. Por quê? Porque por mais que a gente tenha esse DNA de falar: poxa, eu gosto de tecnologia, eu gosto de inovação, a geração que está vindo já vem com a cabeça diferente. Se você pegar um profissional jovem hoje na tua empresa, que venha de alguma área de ciência de dados, entregar para ele um documento para ele analisar, ele não vai analisar o documento, ele vai chegar no chat GPT, ou vai chegar em alguma outra ferramenta, vai jogar esse documento, pedir para a IA dizer para ele os insights, em cima dos insights que ele vai trabalhar. A cabeça dele já está diferente. Então é muito importante a gente vencer essa barreira cultural. E às vezes você pode trazer conhecimento, como foi dito, com projetos de pesquisa que a gente super apoia, mas também buscar fornecedores que tenham essa visão de negócio. E aí eu estou vendendo o peixe da Autotrac aqui, quer dizer, a gente é muito ligado à ciência, muito ligado à academia, porque a gente entende isso. Olha, boa parte do resultado vai depender da minha mudança de atitude. E às vezes eu já estou um pouco ali mais rígido, mais inerte, e eu coloco uma empresa que tem um pouco mais de fogo ali para me aquecer, e ela vai me ajudar a dar esse passo. Beleza, tem uma pergunta que está bastante repetida aqui, passou por primeiro lugar ali. Se o motorista estiver usando o óculos escuro, fechar os olhos, indício da sonolência do IA vai identificar? Motorista com óculos escuro, ele está fechando o olho, mas o IA não vai conseguir, a câmera não vai conseguir pegar. O que acontece? Um pouquinho sobre isso. Quer falar? Para vocês dois. Para os dois. Gente, a detecção de fadiga não é um parâmetro apenas. Você vai detectar por várias outras coisas, tá? O comportamento de fadiga não é apenas olhando só o olho, né? Então você vai pegar assim, né? E além da questão da fadiga, gente, tem uma outra coisa que as empresas não têm falado muito, que a gente usa uma câmera chamada ADAS, que é de auxílio à decisão, auxílio à condução, que ela vê comportamentos do motorista. O motorista pode ser um atleta, tá 100% saudável, mas ele tem condutas no trânsito que são potencial causador de acidente. Por exemplo, mudar de faixa sem dar seta, chegar muito perto do veículo da frente, atacar a curva de uma maneira que ele vai ter uma inclinação com risco de tombamento. Então não é um sensor, você tem uma câmera coligada com uma série de outros sensores. Eu estou vendo a velocidade, o RPM, a câmera ADAS está vendo a forma como ele está chegando na curva e vai antecipar para o motorista um risco de tombamento. Isso tudo a gente leva para a torre de controle também. Então aí é que fica bonita as coisas. É você não usar um dado,
Essa rede de dados que até o professor Martin comentou, que a gente instala no caminhão, ela cruzar com as informações do motorista, do tempo que ele está dirigindo, o histórico da frota, aquela rota, com base no rotograma, e dizer para o motorista: freia, camarada, reduz a velocidade, você vai ter um acidente na próxima curva, né? Então é isso que nós estamos fazendo, Wagner. Quer dizer, as pessoas falam: poxa, eu vou burlar aqui a tecnologia com óculos escuros. Será mesmo que o mundo inteiro ia investir milhões e, puxa vida, não pensamos no óculos escuro, né? Ou a motorista vai tampar a câmera, né? Ele vai ficar dando kick no pedal, isso vai matar a tecnologia. Gente, acredita, está muito além disso. Eu brinco mais ou menos como o celular. O meu celular tem 75 ícones, eu uso meia dúzia, porque falta aquela coisa de falar: deixa eu ver o que é isso aqui. Então a tecnologia está à frente da gente. O ponto que você precisa agora é mudar a forma de gerenciar o negócio, tá? Bom, em relação ao óculos escuro, né, a tecnologia ela reconhece, tá? O que pode acontecer muitas vezes é o bloqueio do infravermelho, né? Se o óculos é muito escuro ou espelhado, ele tende a esconder, e a tecnologia, a inteligência embarcada não consegue passar por essa camada para poder identificar a íris e a pálpebra. Então, a gente tem desenvolvido, através do nosso pessoal de engenharia, como conseguir avançar em alguns tipos de modelo de óculos. A gente sempre alinha com o cliente, entende que tipo de óculos, principalmente os EPIs, né, que tem um CA específico, para poder falar: ó, esse CA vai servir, esse não. Ele acaba até alterando para poder, de fato, porque tem muitas operações que rodam de dia, o sol bate na cara, cana, florestal, mineração, então eles precisam usar os óculos. Então, eles acabam fazendo um trabalho a 4 mãos para que a gente consiga, de alguma forma, parametrizar ou ensinar o algoritmo embarcado para poder passar e conseguir enxergar os olhos do condutor. Mas, como o Márcio falou também, a gente não é só o óculos que detecta situações de sonolência ou distração. Tem outros meios para você afunilar isso e identificar uma situação de risco, tá? Uma coisa que a gente teve prática, desculpa, Wagner, se eu estiver atropelando aqui, né? Se deixar, eu fico 2 horas falando. Primeira coisa, muitas empresas estão usando modelos orientais de equipamento e de software. Quando traz para o Brasil, o rosto e as expressões são diferentes e os algoritmos gastam mais tempo para aprender. A Autotrac já trabalhou com algoritmos e com hardware voltado para o padrão de face mais da nossa região, né? Essa é a primeira coisa. Existem outras coisas que a pessoa faz: ela coça a cabeça, a orelha, abre a boca, ela balança o corpo, o pescoço, cai a testa, tem vários outros sintomas, né? Mas o principal é que isso é um aprendizado contínuo. Você já traz um equipamento que está lá na frente do ponto de vista de reconhecimento, mas com o uso ele vai ficando cada vez melhor, tá? Então não se preocupe com essa parte, se preocupe mais com o que você vai fazer com a informação que vai chegar na tua mão. Eu vou fazer uma pergunta para o Daniel e em seguida vamos fazer a finalização, porque eu olhei agora há pouco, faltavam 5 minutos, agora já está acabando. Vamos lá. Então, Daniel, como é feita a validação de falsos positivos? Hoje em dia temos muitos desafios com relação aos eventos gerados pelo volume. A pergunta. Boa pergunta. Então, a gente tem hoje, logicamente, a gente tem toda a evolução da tecnologia, que tem um aprendizado dela, né, para ser cada vez mais assertiva. Então, a gente tem as camadas, né, a camada na cabine, que faz toda a interpretação, reconhecimento do padrão para gerar o alerta para o condutor. A gente tem o segundo nível, a camada na nuvem, para poder, algo que eventualmente tem um padrão que não foi assertivo, né, 100%, que a gente tem lá alguns fatores que a gente indica se é assertivo ou não, na camada na nuvem, para poder acertar, né, corrigir, mostrar que aquele evento é real ou não é. E a gente tem a terceira camada, que é onde tem a nossa torre. Ela que elimina no final o falso positivo, que ela faz a validação, o crivo final do evento, para que o cliente não fique perdendo tempo com classificação se o evento é falso ou não. A gente já entrega para ele o evento validado, para que ele de fato tome a ação em cima daquele condutor. Fora isso, a gente tem um processo interno que é a intervenção. A gente alinha com o cliente um protocolo para tratar situações de risco. Então, se uma situação de risco é identificada, dependendo do grau de risco dela, a gente atua e notifica o cliente em tempo real. Seja via um e-mail automático, uma mensagem do WhatsApp e até mesmo a ligação da nossa torre para o cliente. Então, isso contribui tudo para a gente praticamente chegar a zero o falso positivo, tá? Obrigado. Márcio, por favor, considerações finais, vamos lá. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, Frotas Conectadas, toda a equipe do Marcelo, a vocês por terem ficado aqui.
A gente não esgotou o assunto, o objetivo é plantar uma semente na cabeça de vocês e ver, poxa, eu preciso de virar a página aí para frente, tem empresas como a Autotrac que estão prontas para me ajudar nisso, né? Colocar o foco menos na tecnologia e mais no problema que você quer resolver e em como você vai mudar a forma de gestão da tua empresa. Até nessa questão de alerta, se você ainda estiver na área e na era de ficar recebendo alerta e tomando decisão, você já está atrasado. Imagina uma torre de controle, uma frota grande, são milhares de alertas, você não consegue processar isso. Como é que você vai peneirar o que é importante ou não? Então, aí a inteligência artificial roda, os algoritmos, inclusive, às vezes, coisas mais simples, como BI, te dando curvas de tendência para você pensar à frente, não no que está acontecendo agora, mas no que vai acontecer daqui 1 dia, 2 dias, se eu não tomar uma providência hoje. Tá? Essa é, vamos dizer assim, a fronteira que a gente quer explorar com vocês. Uma última novidade, a Autotrac também agora é distribuidora Starlink, então dentro dessa parte de tecnologia, uma parte importante é como trazer o dado do campo. Nós temos solução Starlink para ponto fixo, ponto móvel, quem quiser conhecer mais, visitar o nosso stand. E por fim, nós somos a única empresa que integrou videotelemetria com ferramenta de rastreamento, então no mesmo sistema você combina tudo. Usamos uma tecnologia de text-to-speech que traduz todos esses alertas em mensagem de voz para o motorista dentro da cabine. Isso humaniza a relação, tem mais eficácia, tá? Você pode colocar a voz que você quiser, né? E dentro da torre de controle, muito algoritmo rodando para te ajudar a trabalhar na parte boa, que é aumentar a tua produtividade, reduzir o acidente, reduzir custo e menos tempo na parte operacional de tratar alertas, etc. Tá bom? Obrigado para todos aí. Obrigado, Márcio. Wagner. Professor. Bom, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Eu acho que, como o Márcio mencionou, eu acho que a ideia é provocar. Eu acho que tem muito dinheiro disponível. Tem muitas possibilidades que podem ser aproveitadas neste momento. Assim como estas duas empresas já estão se movimentando muito fortemente no uso dessa tecnologia, a empresa de vocês poderia fazer uma parceria com eles para ter um projeto em conjunto dentro do programa Mover, por exemplo. Então, existem parcerias entre empresas para gerar tecnologia e de que depois uma dessas empresas consiga continuar fornecendo aquele serviço. Então, são muitas as possibilidades de recurso. Eu acho que o principal recado que eu queria dar é: a tecnologia está vindo como um tsunami, o aspecto cultural é muito importante também e isso precisa ser tratado. Por quê? Porque os modelos de negócio vão mudar e estão mudando de forma radical. Aquilo que é tecnologia hoje, aquilo que parece ser um bom negócio hoje, pode não ser amanhã. Então, a gente precisa estar num modelo mental de adoção de tecnologia muito grande e à frente, porque isso está mudando de forma muito rápida. Então, nem a universidade está preparada, nem as empresas estão preparadas para lidar com essa mudança que está vindo. Eu não sei qual vai ser meu papel daqui a 5 anos, como professor. Então, essa é a realidade que a gente está. Então, como que a gente tenta surfar essa onda que está batendo do nosso lado já, tá? Obrigado, hein? Obrigado, agradeço muito a presença de vocês, pessoal. Espero que Obrigado, o painel esteja aí bastante informativo. Nós vamos tirar uma foto agora junto. Lembrando, a Autotrac está com stand aqui, a Argus está com stand aqui e o professor está por aí, né? Também podemos procurar aí para qualquer dúvida, tá bom?